Olá, a partir de agora você acompanha mais um Papo Saúde. Hoje o nosso tema é morte súbita. O aumento de casos acende um alerta sobre a importância da prevenção. Nos últimos anos, o Brasil tem registrado um número preocupante de casos de morte súbita. Segundo a Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, mais de 320 mil pessoas morrem subitamente a cada ano no país. Para entender melhor o tema e reforçar a importância da prevenção, eu vou conversar com a médica cardiologista Simoni Fauci. Um prazer recebê-la aqui, doutora Simoni. Prazer estar aqui também. A primeira pergunta é: o que é que caracteriza a morte súbita e por que ela é tão perigosa? A morte súbita é aquela que acontece até 24 horas após o evento inicial. Então, ela desenvolveu-se rapidamente. Você pode até conhecer a causa da morte súbita. Por exemplo, pode chegar ao hospital, mostrar que é um infarto, mas que dentro das primeiras 24 horas esse paciente veio a óbito, né? E a importância disso é porque raramente um paciente que tem morte súbita consegue chegar a tempo no hospital. Ele está fazendo as atividades cotidianas dele e aí desenvolve um mal súbito grave que pode culminar com a morte. A morte súbita está sempre associada ao coração? Não necessariamente. Por exemplo, um aneurisma cerebral pode causar uma morte súbita. Então, outras patologias também podem ser responsáveis pela morte súbita. Entendi. E quais são os principais fatores de risco que podem levar uma pessoa a ter uma morte súbita? Hoje, a doença cardiovascular é a doença que mais mata no mundo. Continua, mesmo durante a pandemia, continuou sendo a doença que mais mata. Então, a gente sempre chama atenção para a doença cardiovascular, né? São os infartos, as arritmias, dissecções de aorta, aneurismas, tanto de aorta como cerebrais, né? Estão relacionados ao desenvolvimento da morte súbita. Então, seriam essas as mais importantes. Pessoas que não sabem que têm esses problemas, a pessoa sedentária, a pessoa que se alimenta mal, a pessoa que dorme mal, ela também está propensa a ter uma morte súbita? Sim, porque aí aumentam os fatores de risco. Por exemplo, na doença coronariana, você vai ter paciente que já vem com diabetes, hipertensão, às vezes não sabe que tem, porque nunca fez um check-up, nunca fez uma avaliação mais profunda. E aí resolve, por exemplo, fazer atividade física, ou se colocar numa situação de estresse, e acaba culminando com um evento inicial que já é um evento de morte súbita, né? Nem sempre você tem sintomas que vão alertar para a existência de uma doença. Ela pode culminar com um evento mais grave. O sedentarismo, ele também tem uma relação, uma ligação direta com a morte súbita? Tem sim, porque ele funciona quase como um fator de risco, né? O paciente que é sedentário, que junto do sedentarismo tem outros fatores de risco, ele aumenta o risco cardiovascular dele. Então, ele está mais predisposto a ter infarto, coração crescido e as doenças cardiovasculares de uma maneira geral. Doutora, e a gente tem visto aí nos últimos meses, nos últimos tempos, muita gente que está dentro das academias morrendo, infartando. Teoricamente não são pessoas sedentárias, né? O que a gente atribui a essa morte súbita? Existem duas vertentes, né? Primeiro, o aumento dos fatores de risco. Hoje, 68% da população brasileira tem sobrepeso ou obesidade. E com ela, vem vários outros fatores de risco, né? Hipertensão, diabetes, dislipidemia. Isso aumenta o risco cardiovascular. Então, esses pacientes vão começar uma atividade física, e a atividade física é importante, tem que fazer atividade física, porque ela é um fator de proteção. No entanto, antes de passar para uma atividade física, você deve fazer uma avaliação cardiológica, especialmente após os 40 anos, ou antes disso, se você tiver sintomas, ou se tiver uma história familiar, tabagismo associado, diabetes. Então, antes também deve ser avaliado. Então, pode ser que esses pacientes não tenham tido uma avaliação adequada, né, antes de iniciar essa atividade física. A outra vertente é o uso de substâncias hoje, que estão causando arritmias e outros problemas cardiovasculares. Por exemplo, o uso de energéticos, pré-treinos, anabolizantes, com a intenção de ter uma performance melhor, tanto de atividade física, como de uma estrutura física melhor, né? A questão da estética mesmo. E essas pessoas estão procurando ter um padrão de musculatura que você não consegue com a atividade física, alimentação, tudo, né? Um padrão inatingível, digamos assim. E começam a fazer uso de medicações e suplementações que podem aumentar bastante o risco cardiovascular. Né? É importante que a população saiba que esses suplementos, os energéticos em excessos, pré-treinos, cuidado, porque a gente muitas vezes acha comprando numa loja simples, achando que não está tendo nenhum tipo de problema, e na realidade tem lá dentro substâncias que vão desde hormônios, corticoide,
sabe, anfetaminas, né, e o uso de anabolizantes que está cada vez mais frequente. Os anabolizantes, a testosterona, que está sendo usado tanto por homens como para mulher, para melhorar o desempenho físico, eles aumentam e bastante o risco cardiovascular. Eles aumentam o colesterol, engrossam o sangue, alteram próstata, causam alterações cardíacas diretamente, fazendo o coração ficar crescido, ter alterações no ecocardiograma. E esses pacientes têm que ser avaliados. Eles têm aquela falsa ideia de saúde, porque, não vou mentir, eles se sentem bem, se sentem mais fortes, mais dispostos, e aí começam a fazer atividade física, quando na realidade estão adoecendo por dentro. E aí a gente vê o reflexo disso com esses eventos. O uso da testosterona está muito em alta, né? Entre as academias, a gente vê muitas pessoas comentando que estão usando, um passa para o outro, um indica para o outro. Ele é recomendado em alguns casos específicos, mas sempre com orientação médica, né? Sim. Só está indicado quando você tem uma dosagem baixa, a dosagem deve ser repetida e o baixo ainda deve ser avaliado, porque ele é variável de pessoa para pessoa. Então, pode ser que aquele baixo esteja tudo bem, para 350, 300, esteja tudo bem, o paciente não tenha nenhuma queixa, né? Quando você percebe que há queixas relacionadas e duas dosagens pelo menos baixas, você pode fazer uma reposição de testosterona. Mas essa reposição não é nada parecido com o que é usado na academia, que na realidade eles juntam várias medicações, usam em doses suprafisiológicas, né? Que aí aumenta muito o risco cardíaco e sem orientação médica, muitas vezes no underground que a gente chama, né? Que é aquela coisa que é oferecida dentro da academia e chegam a usar até medicações que são usadas em cavalos, né? Para um bicho muito maior, e aí usam uma pessoa, isso aí vai ter danos irreversíveis muitas vezes. A senhora citou aí a obesidade como um fator de risco, o estresse a gente também pode chamar como um fator de risco? O estresse sim, ele pode inclusive ser arritmogênico, né? Alguns pacientes que têm arritmias, até que são arritmias que não são tão complexas como fibrilação atrial, é muito comum que no momento de estresse eles tenham mais crises, né? E com certeza ele influencia também. Doutora, o corpo, ele dá alguns sinais? A gente sabe que uma morte súbita é uma morte rápida, mas ele manda alguns sinais antes. Que sinais são esses? Nem sempre tem sinais, mas assim, a gente sempre chama atenção que se o paciente está fazendo uma atividade física, tem dor no peito desencadeado pelo esforço, uma sensação de peso, opressão no peito, sente palpitação, que não é só o aumento da frequência cardíaca, porque o aumento da frequência cardíaca acontece mesmo quando você faz atividade física. Mas o aumento súbito com a queda súbita, que a gente chama de palpitação, certo? Sente dor de cabeça desencadeada no esforço, falta de ar, sensação de tontura ou desmaio, essa pessoa, ela deve procurar uma avaliação cardíaca para saber se está tudo bem. Nessa avaliação cardíaca, nessa primeira avaliação cardíaca, que exames que geralmente o médico vai solicitar? Exames básicos. Para o paciente que está fazendo atividade física, ele provavelmente vai fazer um ecocardiograma, um teste ergométrico, porque ele vai avaliar a doença coronariana, a resposta do coração ao esforço, se a pressão aumenta, se tem alguma arritmia desencadeada, e aí depende um pouco dos fatores de risco e da idade do paciente. Normalmente a gente faz um perfil laboratorial mais amplo para saber se tem colesterol aumentado, se tem diabetes, se o hormônio tiroidiano está normal, então isso varia um pouco de pessoa para pessoa, mas pelo menos esses dois, também um Doppler de carótidas pode ser utilizado para avaliação do risco cardiovascular do paciente. E existe, doutora, algum grupo de pessoa que está mais propenso a ter uma morte súbita? Aquelas que já têm doença cardíaca conhecida, né? Inclusive existe hoje a reabilitação cardiopulmonar, que são para os indivíduos que já tiveram algum evento ou têm insuficiência cardíaca já diagnosticada, mas que estão bem e aí devem começar a atividade física. Mais uma vez, a atividade física é muito importante, deve ser feita por todos, mas respeitando seus limites. Então, esses pacientes que já têm uma doença cardíaca prévia, que já teve um infarto, que já tem insuficiência cardíaca, esse paciente, ele passa por um programa de reabilitação para que ele ganhe força muscular e capacidade cardiovascular e possa desenvolver as atividades físicas com segurança. Quais são as atividades físicas mais recomendadas, que mais ajudam o coração? O mais interessante é que seja uma atividade mista, que seja atividade de força associada com atividade aeróbica. Antigamente a gente falava
muito de fazer caminhada. Hoje a gente fala muito de fazer musculação, porque mostra que o aumento da massa muscular mostra um aumento da sobrevida e da qualidade de vida na terceira idade. Então é muito importante fazer musculação. E se a pessoa tiver disponibilidade, alternar esses exercícios. Com uma caminhada, com uma corrida se você tiver apto, com bicicleta, com uma atividade mais aeróbica. Isso também aumenta a capacidade cardiovascular e a capacidade de exercício, do esforço. E quantas vezes por semana no mínimo? No mínimo 3 vezes por semana, 50 minutos é o preconizado. Quanto mais frequente, melhor. Por exemplo, quando você faz exercício físico, a pressão baixa por até 48 horas. Então, se você alterna os dias e passa pelo menos, você não deve passar mais de 2 dias sem treinar, né? Então, você mantém um nível pressórico mais baixo. Então, se possível, 5, 6 vezes na semana, certo? Mas pelo menos 3 vezes por semana. Qual o risco daquele atleta de final de semana, que vai só jogar com os amigos no fim de semana? É, aquele que é um sedentário, na realidade, e se coloca numa atividade competitiva de fim de semana. Então, ele vem do sedentarismo e coloca o coração no nível de estresse, que aí você pode ter eventos até mais frequentes nesse caso, né? Esse paciente, ele tem que se preparar fisicamente. Para quem corre, para quem vai para uma disputa, um jogo de futebol, ele tem que ter musculatura saudável. Então, ele tem que fazer um trabalho de força muscular para poder estar lá correndo. Entendi. Em uma situação de emergência, de uma possível morte súbita, uma parada cardíaca, o que é que tem que ser feito nos primeiros minutos para tentar salvar a vida daquela pessoa? Se você identifica que o paciente teve uma morte súbita, que está em parada cardíaca, porque sempre há assim, uma certa dúvida, pode ser um desmaio, né? Você tem que checar. Se está tendo o batimento cardíaco através do pulso, ou mesmo palpando o precórdio, o coração. Se está tendo respiração, né? Se você identifica que o paciente está em parada cardíaca, peça que alguém ou você mesmo chame o SAMU para que você tenha um apoio de profissionais qualificados e comece uma reanimação. E aí a importância do treinamento de socorro da população em geral. Isso é muito visto em países de primeiro mundo. A população é treinada no colégio, no trabalho e todo mundo sabe fazer um RCP. Né? Aqui no Brasil a gente vê menos, a gente também vê menos a existência de aparelhos de reanimação, de desfibrilação, que são os DEAs. Hoje foram criados uma série de aparelhos que você não precisa ser profissional de saúde para utilizar. E fora do Brasil você vê com muita frequência isso. Em escolas, academias. Em locais onde tem uma circulação maior de público. E a gente precisa ter isso aqui no Brasil também. Mas antes disso, a gente precisa treinar a população para que seja capacitada para isso. Esse DEA é bem simplificado. Ele não tem nem aquelas pás, uns adesivos, na hora que você liga, ele vai dando a orientação, ele diz, posicione a pá e pronto. E ele vai explicar tudo e você só vai ter que apertar o botão, ele vai fazer toda a orientação. E se o ritmo não for chocável, porque existem paradas cardíacas de tipos diferentes, e algumas vão receber choque e outras não, o paciente, ele não vai chocar. Então, ele diz ritmo não chocável. A máquina mesmo detecta que não é para chocar. A máquina mesmo detecta. É mais seguro, então, né? Principalmente para quem se for leigo, um leigo. Exatamente. Ele não tem que tomar a atitude. A decisão Exato. E se assim, mesmo que ele achasse que era uma parada cardíaca, colocou, não é, a máquina não vai chocar. É importante que as pessoas saibam agir, porque se o paciente tem uma parada cardíaca e ele não é reanimado, a chance dele de sobrevivência baixa muito. Porque você não faz a perfusão cerebral. Então, mesmo que ele chegue a um hospital e consiga ser reanimado, você tem sequelas irreversíveis. Muito tempo parado, né? De muito tempo parado. Então, é importante que seja feita a reanimação até ir para uma unidade de saúde. Mas para que essa reanimação seja feita e seja efetiva, a população tem que estar treinada também. E a vítima, ela tem no máximo quantos minutos depois que foi constatada a parada cardíaca, ela ainda tem quantos minutos para... Não tem um número certo. Obviamente, se você faz uma reanimação num paciente de 20 anos, é diferente de você fazer no de 60 ou de 70. A perfusão cerebral daquele é menor. Então, você vai ter melhores chances no paciente menor, de menor idade. Se você passa de 30 minutos, a chance já reduz bastante. Né? Na realidade, quem tem uma parada cardíaca fora de um hospital tem aproximadamente 30% de chances de voltar à vida. É baixo. E a gente precisa, isso em locais onde a população é bem treinada. Então, a gente precisa ter esse treinamento também na nossa realidade. Além do treinamento, o que é que deve ser feito para reduzir a morte súbita? Você está
ciente do seu corpo, né? Fazer uma avaliação cardiológica, não se submeter à atividade física sem passar por isso antes, né? Passar por um cardiologista. Se você tem sintomas, tem que procurar um médico, porque isso pode ser o aviso de que tem alguma coisa errada. Então é muito importante fazer essa avaliação. E lembrar que a saúde é o bem mais importante que a gente tem, que Deus deu pra gente. Então estética é importante, não vou mentir, né? As pessoas buscam estética, mas não esquecer que é a saúde em primeiro lugar. Então não causem prejuízo à saúde de vocês tomando medicamento X ou Y, porque o outro alcançou o nível de treino que ele queria e eu não estou conseguindo, sabe? Assim, o envelhecimento também as pessoas não estão entendendo, é uma coisa normal. 40 anos não é igual a 20 e tá tudo bem, né? Eu sempre brinco com meus pacientes, só não fica velho quem morre novo. Eu digo isso demais. Então... Eu quero envelhecer muito. Eu digo isso demais. E para você envelhecer com qualidade, é atividade física, né? É atividade física, tentar manter um peso mais baixo, tentar manter mobilidade. Isso traz uma velhice mais saudável. Doutora, e aí em novembro a gente tem o Dia Nacional de Prevenção das Arritmias Cardíacas e Morte Súbita, né? Que foi celebrado no último dia 12 de novembro. Qual a importância da gente ter essa data? Essas datas são importantes para lembrar a população da existência dessas patologias, né? Assim como a gente teve primeiro, muito tempo atrás, o Outubro Rosa, assim. Então a gente marca essa data para chamar a atenção da população, para o profissional de saúde chamar a atenção, para esses casos que acontecem, que precisam ser trabalhados e a população precisa saber como agir também. O que a senhora diria para quem quer começar a cuidar melhor do coração, quem nunca fez nada, quem nunca faz nada, nunca ligou? Procure um médico, de preferência um cardiologista, para você fazer a avaliação se tem diabetes, se tem colesterol alto, como é que está essa pressão, se você tem algum sintoma que seja preocupante, faça a sua avaliação cardiológica antes de começar a atividade física. E começando a atividade física, respeite seus limites, né? Procure orientação, não comece de qualquer jeito, porque muitas vezes você não é só a parte do coração, você faz lesões. Essas lesões vão impedir você de continuar a atividade física e não é o que a gente quer. Tá ótimo, então, doutora. Muito obrigada pelas informações, pelo alerta aí. E eu já vou sair daqui para marcar o meu cardiologista, porque eu entrei na academia e não passei pelo cardiologista. Mas já fica aí o alerta, para mim e para todo mundo que está nos assistindo. Sim. Obrigada pela participação aqui no Papo Saúde, viu? Obrigada, eu que agradeço o convite. E assim a gente encerra esta edição do Papo Saúde. Muito obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tchau, tchau.